Olá, seja bem-vindo então ao vídeo de Engenharia de Produção. Esse vídeo explica a engenharia de produção através de suas 10 áreas de atuação. Meu nome é professor Ricardo de Faria Corrêa, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. E estou aqui então para apresentar essas 10 áreas. Lembro que esse vídeo, na verdade, é um recorte de outros 10 vídeos, onde em cada um deles se explicou detalhadamente cada uma dessas 10 áreas. Esse vídeo tem como diferencial a explicação ser feita por engenheiros, então é uma explicação por quem já passou por essas 10 áreas. É de quem tem vivência prática, de quem então realmente conhece elas a fundo e pode explicar aí para quem está querendo entender sobre o que são essas 10 áreas e o que se faz. Esse vídeo é, na verdade, um trailer, é uma muito breve, então vai ter uma mescla de conceitos muito básicos, que eu vou contextualizar antes da breve apresentação dos vídeos, e também alguns conceitos mais aprofundados, feitos pelos engenheiros. Vamos lá para as 10 áreas. Então, a primeira delas, a mais clássica, a mais caricata da engenharia de produção, é aquela que todo mundo imagina que o engenheiro de produção vai trabalhar num chão de fábrica. Não está errado, o curso surgiu assim, especialmente lá na indústria automobilística. Então, nessa área aqui, a gente tem em comum ali a produção, os processos, as operações. Mas nem só de produto vive a engenharia de produção, também temos serviços. Subway, a produção de um sanduíche, é um exemplo. Então, com bem mais pessoas e o produto um pouco mais, menos em ênfase nesse caso. Seja produto, seja serviço, a engenharia de operações e processos da produção é a primeira área. E nela, a gente vai estar sempre observando processos de operações. Nessa figura, por exemplo, temos 3 operações. A operação de colocar a tinta no pote, a operação de colocar a tampa no pote e a terceira, qual é? Na terceira, de fazer justamente a movimentação desses potes. Muito bem, para entender um pouquinho mais sobre essa área, vamos trazer a entrevista sobre ela. É basicamente desde o projeto até a implantação e controle, tá? Do processo produtivo. Quando a gente fala em processo produtivo, não necessariamente é fabricação de alguma coisa, transformação ou manufatura. Pode ser um processo de uma prestação de serviço, de um atendimento médico, enfim, qualquer atividade que tenha processo, ou seja, as atividades interligadas com início, meio e fim. A próxima área que a gente tem é a área de logística. Então, logística nada mais é do que fazer com que um cliente tenha em suas mãos o produto que ele demanda. Para isso, tem 2 soluções. Uma é fazer uma entrega através do transporte, e aqui eu tenho várias opções de fazer essa entrega, e outra opção é eu ter um estoque próximo a esse meu cliente. É uma área que atualmente ela é bem conhecida, mas na verdade a logística é muito mais do que simplesmente entregar um produto nas mãos de um cliente. Então, a área de logística, vamos trazer o vídeo sobre ela. A logística vai ter que pegar, vai ter que entender os requerimentos do cara do desenvolvimento de produto, vai ter que, né, talvez prestar algum apoio para conseguir fazer o fornecimento desses insumos, muitas vezes até desenvolver os fornecedores, garantir o abastecimento, muitas vezes fazer a gestão, né, dos insumos, né, depois vai ter a parte de produção, geralmente, né, nas linhas de abastecimento, nas linhas produtivas, né, existem serviços de apoio ali, né, de fornecimento, né, de Kanban, enfim, né, gestão de estoques. Depois manda para o cliente final, muitas vezes tem que fazer o pós-venda, depois engenharia reversa. Então, assim, querendo ou não, é uma área que acaba tendo que olhar várias áreas da empresa, né? Então, aí, o engenheiro Matheus resume que a logística ela tem várias etapas, vários processos, né? E aí que poderia se dizer que o fim dela é lá na logística reversa, explicando um pouquinho do conceito, que é quando os produtos retornam para a fábrica. Um exemplo disso são as garrafas retornáveis, né? As garrafas de vidro que retornam. Outra área interessante da engenharia de produção é a pesquisa operacional. E essa, então, é aquela área que é destinada para quem gosta de um quebra-cabeça, quem gosta de um desafio, quem gosta de resolver problemas ali com a melhor solução. Quem gosta, então, exemplos mais atuais, então, cubo mágico,
Então, como é que eu consigo resolver esse problema, dado que tem várias cores embaralhadas? Bom, há um método, há uma fórmula, há um algoritmo que permite eu chegar nesse resultado. Quem é que gosta de enigma? Então, essa aqui, curiosamente, é a caixa chamada Enigma, e resolveram códigos lá da Segunda Guerra Mundial. Então, como é que se faz isso? Então, tudo isso se faz através de programação matemática. Essa é uma das áreas da engenharia de produção, talvez uma das mais atuais, porque justamente é aquela que habilita o engenheiro de produção a trabalhar com a ciência de dados. E aí eu chamei então o Felipe Soares, que é um especialista nessa área, para nos contar um pouco mais sobre ela. O conjunto de ferramentas básicas do engenheiro de produção, terminando ali com análise de demanda e inteligência computacional. E a parte que eu trabalho hoje em dia bastante é a inteligência computacional, análise de dados, mineração de texto, mineração de dados, toda essa parte mais quantitativa e que envolve pessoas também. Então, pessoal, essa é aquela para quem gosta de números, gosta da parte quantitativa. É a área mais quantitativa da engenharia de produção. A área seguinte, engenharia de qualidade, então é aquela para quem gosta de padrão. Então, a figura exemplifica bem isso. Então, há um padrão a ser seguido, que é 1 centímetro de altura da grama. Essa é aquela área para quem gosta de atingir melhores patamares de qualidade. Então, desempenhar uma melhoria cada vez maior, cada vez contínua, sempre contínua. É a área que ela é destinada também a quem gosta de controlar a qualidade. Controlar para ver se está tudo conforme os requisitos, conforme as normas. Né? E aí, para nos falar um pouco mais sobre ela, chamo de volta. A engenharia da qualidade, ela utiliza métodos e ferramentas desde a concepção, desde a parte estratégica até a parte final do produto, ou seja, até a liberação do produto para o cliente. Tá? Então, desde a parte estratégica, desenvolvimento de produto, produção e entrega do cliente. E utilização também. Então, pessoal, a engenharia da qualidade é que ela se ocupa com a qualidade do produto e também do serviço. Então, não se restringe apenas a produtos, mas também garantir que um serviço seja bem prestado. A área seguinte, engenharia do produto, é aquela para quem gosta de desenvolver o seu lado criativo, mas sem largar mão, abrir mão do método, então da sistemática da engenharia. Então, é aquela área destinada a criar novos produtos, ou também novos serviços. E eu chamei, então, o engenheiro e professor João Francisco para nos falar um pouquinho mais sobre essa área. Sim. Então, o que geralmente o engenheiro de produção pensa? Ele pensa em diminuir tempo de produção, em produzir o máximo de unidades com o mínimo de tempo, produzir o máximo de unidades com o mínimo de custo. Esse que é o pensamento em geral, assim, ou mais famoso da engenharia de produção. A engenharia de produto, por outro lado, ela não está tão voltada para aqueles processos de fábrica, de produção, de produzir vários produtos para futuramente serem comercializados. Ela está pensada em criar uma ideia, criar um novo produto a partir do estudo de necessidades do cliente. Então está aí a engenharia do produto, muito bem explicada. A etapa seguinte, então, a área seguinte é a engenharia organizacional. E essa é uma área, então, destinada ali à competitividade. Então, destinada à parte de estratégia. Então, uma estratégia empresarial. Que decisões a empresa vai tomar? É uma área destinada, então, a ter uma visão do todo, uma visão empresarial. Então, ter uma visão do negócio, entender como é que a empresa vai se diferenciar em relação às demais. E para isso, então, chamo novamente o professor Leonardo Gomes para falar sobre a engenharia organizacional. Engenharia organizacional lida com a organização inteira. Então, pessoal, são técnicas e ferramentas organizacionais voltadas para aumento da competitividade. Ponto. Seja competitividade em qualidade, logística, redução de custos e, digamos assim, otimização de produtos. Então, tá aí a engenharia organizacional,
Temos na sequência a engenharia econômica, que é um dos braços da engenharia organizacional. A engenharia econômica é aquela, como o nome sugere, se ocupa das economias. Então é aquela que eu vou calcular quanto custou um produto, se esse produto é viável ou não, verificar se a minha empresa está dando lucro ou não e quanto é esse lucro. Então é essa parte da engenharia de produção que vai entender a empresa como um todo, como um processo, como suas várias partes dentro dela, até eu fornecer entrega para o meu cliente que solicitou um pedido. E aí eu chamei um engenheiro de produção que trabalha diretamente nessa área para nos explicar um pouquinho sobre ela. Então a gente precisa saber como funcionam todas essas etapas, como elas se interligam, e aqui dentro tudo tem custo, tudo precisa ser comprado, precisa ser vendido, e aí entra a parte do dinheiro. Então, pessoal, é um pouquinho porque é um fragmento desse vídeo. E o que ele estava dizendo ali é que a gente tem que saber o quanto custa cada uma das áreas da empresa, quanto cada uma delas vende, para a gente poder chegar no entendimento do todo. Mas nem só de custo vive a engenharia de produção, tem também entendimento do trabalho, a engenharia do trabalho. E uma das áreas dela, das sub-áreas dela, é a parte de ergonomia, que nada mais é do que entender como deve ser a melhor forma para o trabalhador trabalhar. Essa figura exemplifica bem a postura na cadeira. Então, a engenharia do trabalho é que vai focar no trabalhador, vai garantir o bem-estar dele, seja da audição, da visão, seja da postura, do ambiente climatizado, enfim, ter uma temperatura agradável para trabalhar, bem como também fatores psicológicos. E aí eu chamo a professora Bianca Osório para nos falar um pouquinho mais sobre ela, a engenharia do trabalho. Então, a engenharia de produção atua em todas as suas áreas, assim como a engenharia de trabalho atua em todas as áreas que a gente tem a necessidade de adaptação e mudança do ambiente construído para melhor conforto do homem, né? A engenharia seguinte é a engenharia da sustentabilidade. É aquela que vai se ocupar, então, com o meio ambiente e com a sociedade como um todo. Entende que para eu produzir, de uma forma a longo prazo, eu tenho que respeitar o meio ambiente e também a sociedade como um todo. Para isso, eu chamei uma engenheira de produção que trabalha nessa área. E ela nos fala um pouco mais sobre a experiência. Justamente o conceito ali dos recursos, a gente está olhando, então, com um olhar mais atento a essa parte dos materiais envolvidos, dos processos, como se dão, e pensando sempre no impacto que as coisas estão causando no meio ambiente e na comunidade como um todo. Então, esse olhar sobre sustentabilidade do todo, a engenharia da sustentabilidade. Por fim, a gente tem aí a engenharia de produção e sua educação. Então, essa é aquela destinada para quem quer ser professor, para quem quer ser pesquisador. E também é uma área destinada a todo aquele que um dia vai ter que ensinar alguma coisa para alguém. Vamos ouvir um pouquinho daí do professor Linceu sobre essa área. Engenheiros, na atuação profissional de vocês, haverão muitas pessoas que não têm o conhecimento de vocês dentro da empresa e que vai fazer parte do papel de vocês. Tem que ensinar elas. Então, todos vocês vão ser professores de alguma das 9 áreas anteriores para alguém que não conhece elas no futuro. Então, pessoal, essas são as 10 áreas, são fragmentos de vídeos, como vocês podem ter percebido. E esses vídeos vocês podem ver lá no canal no YouTube, Eng Produção, FURG. Então, esse aqui é uma apresentação da Universidade Federal do Rio Grande, do campus Santo Antônio da Patrulha. E onde é que fica esse campus, né? Então, esse campus ele fica no Rio Grande do Sul, dentro do Brasil, e em Santo Antônio da Patrulha, que é uma cidade que dista a 80 quilômetros de Porto Alegre. Esse era o recado, pessoal, de hoje. Então fica aí um até logo, até o próximo vídeo. Confiram lá os vídeos na íntegra.
E esses vídeos vocês podem ver lá no canal no YouTube, Eng Produção, FURG. Então esse aqui é uma apresentação da Universidade Federal do Rio Grande, do campus Santo Antônio da Patrulha. E onde é que fica esse campus, né? Então esse campus, ele fica no Rio Grande do Sul, dentro do Brasil, e em Santo Antônio da Patrulha, que é uma cidade que dista a 80 quilômetros de Porto Alegre. Esse era o recado, pessoal, de hoje. Então fica aí um até logo, até o próximo vídeo. Confiram lá os vídeos na íntegra.